Olá! Na nossa aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre o desenho da pesquisa avaliatória e também sobre o desenho da avaliação. Nós falamos sempre na palavra desenho no lugar de planejamento para a gente deixar um pouquinho de lado aquela ideia do planejamento mais linear, mais sequencial. O desenho recupera uma dimensão muito interessante do processo de formulação e de estruturação de uma pesquisa, que é o seu caráter o seu caráter dinâmico, não é? O seu caráter integracional, interacional, de partes que vão sendo desenvolvidas e vão sendo construídas, não numa sequência linear, mas sim numa conjuntura mais redonda, mais dinâmica. E vamos ver que o desenho da pesquisa avaliatória ou da pesquisa de avaliação é o coração da avaliação, que implica também outros processos, como veremos um pouco mais adiante. E esse desenho da pesquisa avaliatória é ele que vai dar profundidade, que vai dar caráter aos resultados da avaliação, que vai legitimar possivelmente e desejosamente os resultados desta avaliação. Ela também é esse mesmo desenho que vai subsidiar a lógica argumentativa, que é fundamental para a discussão dos resultados da avaliação. E assim, para a gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os níveis de desenho da avaliação. Podemos falar e discutir esses níveis de diferentes formas, diferentes níveis de análise da avaliação. Mas eu prefiro aqui mostrar para vocês 3 diferentes níveis. É uma classificação que é muito rica para a nossa compreensão de como acontece, de como se estrutura um desenho de avaliação. Observe, são os níveis epistemológico, metodológico e técnico. Nesse primeiro nível epistemológico, nós podemos colocar todas as reflexões sobre os saberes que compõem a nossa avaliação. Também estão aí contidos as pré-condições da avaliação, como, por exemplo, os possíveis usos que ela terá, assim também como contém a trama de valores da avaliação, imaginando que são múltiplos os atores que compõem a avaliação e que, portanto, resultam em uma desejosa e pacífica trama de valores. E assim, estamos falando de todos os desafios cognitivos da avaliação, inclusive esses usos que eu acabei de falar há pouco, mas também outros desafios, como, por exemplo, os desafios colocados pela meta-avaliação, ou pela avaliação da avaliação, que é uma dimensãozinha que todo processo de avaliação deveria também buscar alcançar. O nosso segundo nível é o nível metodológico, é o nível no qual estão todas as estruturações do percurso em si da avaliação, assim como a estruturação do percurso da pesquisa avaliatória, que é esse percurso dentro do percurso, e a definição dos papéis e responsabilidade dos que estão e dos que estarão envolvidos na avaliação, incluindo possivelmente também os implementadores do nosso objeto de avaliação, que podem, a depender do desenho de avaliação, passar a fazer parte, serem vistos como participantes do processo de avaliação. O nosso terceiro nível é o nível operacional, é o nível no qual nós podemos nos deter à construção e à escolha das técnicas, a partir, claro, do nível superior, do nível metodológico, que é onde está o desenho da pesquisa avaliatória. Além disso, neste nível, encontramos ainda as definições operacionais sobre prospecção e sobre análise de dados, lembrando que os dados, não são, claro, neutros, eles são construídos a partir de ideias e que, portanto, essas definições já pressupõem naturalmente alguns reflexos aí dos outros 2 níveis. E nesse nível também podemos fazer e buscar um maior detalhamento dos prazos em função do desenho de avaliação, assim como da responsabilidade mesmo e dos tempos operacionais de cada ator da avaliação. Tudo isso nos leva a um ponto que agora nós vamos abordar, que é a lógica avaliatória. Que lógica é essa? A lógica são esse grupo de relações causais que vão fundamentar, que vão subsidiar todo o desenho da pesquisa avaliatória. É extremamente importante. Nós vamos aqui observar 5 dinâmicas ou 5 processos que fundamentam essa lógica. O primeiro deles é o contexto no qual essa avaliação será desenvolvida. O segundo são os usos, ou o uso que essa avaliação terá
depois de pronta, mas também durante o processo de construção. O terceiro são os pressupostos e vínculos, né, que essa avaliação, enfim, deve estar submetida. O quarto são os recursos envolvidos, sejam eles cognitivos, materiais, de pessoal, econômicos. E o quinto são os critérios de seleção e análise. E, para concluir, o sexto são os valores dos envolvidos na avaliação, ou seja, dos atores que são relevantes para o processo de avaliação. Lembrando que, quanto mais democrática for a avaliação, maior e mais variado vai ser o quadro de atores desta avaliação. Todas essas dinâmicas que a avaliação, que a lógica avaliatória deve tocar, acontece também em modo muito simples quando conversamos com amigos, por exemplo, sobre uma determinada situação, fazendo uma avaliação, né, ainda baseada um pouquinho naquela cultura do achismo sobre algo. Imagine quantas vezes você já disse, ou já não ouviu alguém falar: bom, eu concordo, eu compreendo o seu ponto de vista, mas eu não concordo com ele. Por esse ponto de vista, a gente está se referindo justamente à lógica. Eu compreendo a lógica do outro, eu compreendo inclusive a lógica de argumentação que você utiliza, mas eu não concordo com ela. E assim, isso é muito interessante para a gente notar como a avaliação, como a lógica da avaliação possui uma dimensão extremamente importante, que é a dimensão dialógica. É ela que vai fundamentar o diálogo, que vai permitir o diálogo. Tanto que alguns autores chegam a considerar, a chamar essa lógica de avaliação de teoria da avaliação, né? Cada avaliação tem a sua própria teoria, ou tem a sua própria hipótese, ou tem o seu próprio conjunto de relações causais. Mas é muito importante que a gente perceba que a lógica, a qualidade dessa lógica avaliatória, é a profundidade, é a articulação dessa lógica, é a compreensividade dessa lógica que vai dar legitimidade aos resultados da avaliação e que vai também permitir a exploração dessa dimensão dialógica da avaliação. E fazendo isso, ela provavelmente vai ajudar a avaliação a alcançar um dos seus grandes objetivos, né, que é a promoção de uma sociedade um pouco mais democrática, né, pensando que através da avaliação é possível a gente criar canais de diálogo entre diferentes partes que compõem a nossa sociedade. Agora nós vamos observar um exemplo de uma ONG sobre criação de tilápias e em seguida vamos comentá-la. Observe. Com o apoio do governo local, uma ONG implantou numa comunidade ribeirinha um programa de criação de tilápias em tanques semi-artificiais. A ideia era formar uma cooperativa entre as famílias da comunidade, que vinham sofrendo com as dificuldades da pesca artesanal. 3 anos após sua implementação, o projeto, que visava a adesão de 40% das famílias da região, conseguiu alcançar apenas 8% da sua meta inicial. O exemplo das tilápias vai nos ajudar a compreender como estruturar ou como não estruturar desenhos de avaliação e desenhos de pesquisa avaliatória que estão contidas dentro dos desenhos de avaliação. Imagine que, diante desse quadro, desse projeto das tilápias, a ONG que implementava esse projeto resolveu fazer, de acordo já com o que tinha sido planejado, uma avaliação. E, para isso, abriu um edital, fez uma pequena convocação, imaginando que chegariam, enfim, algumas propostas. Vamos observar quais foram as propostas que a ONG recebeu para avaliar este projeto. Proposta de avaliação número 1. Breve compreensão e descrição do programa. Definição dos objetivos da avaliação como avaliação de resultados. Especificações das técnicas que serão empregadas. Apresentação dos resultados da avaliação em relatório único. Essa proposta que a ONG recebeu não explicita qual a lógica da avaliação. Ela simplesmente diz quais são os passos que ela vai cumprir, né, e que vai apresentar o resultado
em um relatório único, mas ela não define nem o que é que compreende, qual é a sua interpretação de avaliação e muito menos o que é que define essa lógica, por que que escolheu isso, em função de que contexto essa lógica foi criada, quais os valores ou qual a trama de valores que está implicada nesta lógica de avaliação. Então, aí nós podemos observar como essa resposta dada, essa proposta dada é extremamente frágil do ponto de vista metodológico, do nível metodológico, mas também do nível epistemológico e um pouco menos do nível técnico, mas o nível técnico, sem os demais níveis, termina ficando bastante vazio. Vamos observar agora a segunda proposta recebida. Proposta de avaliação número 2. Levantamento dos dados. Poucos dados disponíveis. Definição do objetivo da avaliação como avaliação de processo. Especificação das relações entre as variáveis. Especificações técnicas. Apresentação dos resultados da avaliação. Observe que essa proposta incorre mais ou menos nos mesmos erros que a da proposta anterior, que é a falta de articulação entre os níveis epistemológico, metodológico e técnico. Para começar, ela já nasce de uma busca de quais são os dados disponíveis, não? Imaginando que, por exemplo, a prospecção de novos dados provavelmente não será possível. O segundo passo dela é já definir os objetivos da avaliação como avaliação de processo, ou seja, ela já confunde a definição de objetivos em função da metodologia escolhida. E a partir daí ela já passa para a relação entre variáveis, para as especificações técnicas, sem levar em consideração o contexto no qual essa avaliação acontece e para essa apresentação dos resultados como se a avaliação fosse algo que estivesse fora do ciclo de vida das políticas. A partir desses dois erros de propostas de avaliação que nós acabamos de ver, né, duas propostas bem incompletas, nós podemos agora compreender um pouco mais sobre como se constrói o desenho de avaliação. E é isso que nós vamos ver agora nesse tópico sobre a construção do desenho de avaliação. O desenho de avaliação, como nós preferimos chamar, no lugar de planejamento, pressupõe uma estrutura um pouco mais orgânica e menos sequencial, como nós já vimos. Por isso, é necessário que a gente observe qual é o quadro de atores que irá compor esse processo de avaliação. Esse quadro de atores é formado por pequenos grupos de atores que aí dentro devem dialogar e assim também ajudar a construir a trama de valores que será parte fundamental desse processo de construção. Imagine que essas partes envolvidas, ou seja, que esses grupos de atores presentes nesse grande quadro de atores, são os demandantes da avaliação, o avaliador, a equipe de avaliação, os avaliados, ou seja, os envolvidos, que é uma palavra até difícil essa de chamar de avaliados, mas os envolvidos no processo de avaliação, porque eles estão envolvidos com o objeto de avaliação e o público também em geral. Além disso, é preciso a gente compreender que, claro que não vamos falar aqui de uma receita de bolo, não tem uma forma única da gente construir um desenho de avaliação, contendo inclusive o desenho da pesquisa avaliatória. Mas vamos falar também de algumas dimensões que são importantes que esse processo abarque, toque, tangencie pelo menos. E isso é bastante útil, sobretudo, para avaliadores em início de carreira, que devem fazer uma espécie de um checklist para saber se todas essas dimensões estão sendo, pelo menos minimamente, contempladas no seu desenho. Antes da gente discutir cada uma dessas dimensões, vamos observá-las rapidamente. Este diagrama representa as etapas ou as dimensões do processo de construção do desenho de avaliação. Veja as etapas: identificação e compreensão dos objetivos da avaliação, formulação do problema de avaliação, organização da pesquisa, construção do desenho da pesquisa de avaliação e metodologia, definição dos usos da avaliação e da difusão dos seus resultados. Esse é um desenho dinâmico e orgânico e essa divisão em fase é somente para fins de análise. Vamos agora falar mais detalhadamente de cada uma dessas etapas ou dimensões. Comecemos pela identificação e compreensão dos objetivos da avaliação. Esta primeira dimensão é extremamente importante porque ajuda a definir, a precisar os limites da avaliação. É necessário compreender
que estes objetivos devem ser traçados conjuntamente. E mesmo quando o demandante da avaliação já chega com objetivos que ele acha que são claros e são extremamente lógicos, é preciso criar um espaço para rediscutir e reelaborar minimamente os objetivos dessa avaliação. Além disso, é importante também identificar em qual contexto essa identificação ocorre, ou seja, em que contexto se chega à demanda desta avaliação e como você vai tentar responder essa demanda da avaliação. Não há, claro, uma receita de bolo, mas a gente pode falar em um conteúdo mínimo para essa dimensão. Vamos lá compreender quais são os 4 pontos que podem ser considerados como esse conteúdo mínimo. O primeiro deles é a compreensão do contexto decisional da avaliação, ou seja, por que essa avaliação foi demandada, quem demandou, por que demandou, quais os objetivos que tinha em mente e que uso pensava de fazer desta avaliação. O segundo ponto é a compreensão dos objetivos possíveis e dos usos da avaliação. Ou seja, será que realmente nós podemos já pré-traçar, pré-dimensionar esses objetivos? E será que estes usos podem ser problematizados de um modo um pouco mais profundo? O que a gente tem visto na prática é que muitos avaliadores terminam não problematizando os usos, com receio de serem vistos como excessivamente complexos ou até mesmo prolixos. Mas se este problema não é visto, enfrentado neste momento de planejamento da avaliação, nesse momento de construção do desenho da avaliação, seguramente ele aparecerá um pouco depois e será ainda mais difícil de enfrentá-lo. O terceiro ponto desse conteúdo mínimo é a orientação do processo avaliativo em uma direção construída a partir de um contexto decisional da avaliação. E este ponto é muito importante porque é nele que a gente vai discutir qual é a nossa interpretação de avaliação. E para isso é fundamental que quem demandou a avaliação diga qual é a sua interpretação, explicite a sua interpretação, se é simplesmente se ele interpreta a avaliação como uma produção de informação sobre o objeto de avaliação, ou se ele vai um pouco mais além, como a gente considera também, a gente compartilha dessa posição e vê a avaliação como um juízo, como a construção de um juízo avaliatório, argumentado, ou se ele vai ainda um pouco mais adiante e acredita que, além do juiz argumentado, ele também, o processo de avaliação implica também em sugestões, em considerações, em traçar diretrizes para o aperfeiçoamento do objeto de avaliação, o que seria realmente ótimo. Então, este é o primeiro limite que a gente consegue definir neste ponto. E por falar em limite, um outro limite que vale a pena e que cabe também nesse ponto é o limite da avaliação no que diz respeito à abrangência ou cobertura desta avaliação, o que a gente chama de grau de cobertura da avaliação, até onde se pode avaliar o objeto, não é? Isso pressupõe, claro, a discussão de quais os limites do objeto também, né? Se eu estou avaliando, por exemplo, um programa, e esse programa é articulado com outros programas, até onde, quais são os limites desse objeto? E a partir da definição desses limites desse objeto, ou seja, o que está dentro e o que está fora deste programa, eu consigo também definir qual é o grau de cobertura da minha avaliação, ou seja, a minha avaliação cobre o que desses limites, dessas fronteiras aí colocadas sobre o nosso objeto. E o nosso quarto e último ponto, desta nossa primeira dimensão, compreende os valores em jogo e o esboço inicial dos valores de avaliação. Esse também é um ponto muito importante, porque já vimos que a avaliação, na verdade, ela se relaciona com uma trama de valores, não é? Porque temos valores dos envolvidos com o processo de avaliação, ou seja, o avaliador, a sua equipe, os implementadores ou os formuladores do objeto que está sendo avaliado, né, de uma política ou dos seus instrumentos, mas também os valores de quem demandou a avaliação, assim como os valores de quem recebe aquela intervenção, né, que são uma palavra bastante antiga e já quase em desuso no jargão da avaliação, que são os beneficiários, né? Hoje em dia a gente usa mais uma expressão em inglês chamada policy takers, que são aqueles que recebem os esforços de transformação.
Então, estes daí também têm os seus valores. Então, se a gente pensa como uma trama de valores, a coisa fica muito mais fácil e a gente pode compreender a avaliação como um momento muito rico para discussão, para confronto desses valores que nem sempre acontecem de modo pacífico durante o desenvolvimento do nosso objeto de avaliação, ou seja, durante o desenvolvimento do programa, do projeto, da ação, enfim, que está sendo avaliada. E a segunda dimensão também, que é muito importante, é a formulação do problema de avaliação. Também aqui não há uma receita de bolo, mas nós podemos falar em uma dimensão mínima, né, composta por 4 pontos. Observe. O primeiro ponto é a compreensão inicial do programa. Ainda que nós estejamos nessa fase de formulação, né, de planejamento, de construção do desenho da nossa proposta de avaliação, é importante destinar alguns esforços para essa compreensão inicial. É importante, por exemplo, conhecer em que fase o programa se encontra, qual foi o contexto político de formulação deste programa ou deste instrumento de política que terminou definindo o quadro de atores e, sobretudo, como se dá a organização deste nosso objeto, qual é a estrutura organizacional, qual é o modelo decisional que subjaz a este objeto, a este programa, enfim, a este instrumento avaliado. Isso é muito importante para a gente compreender também quais foram as últimas diretrizes tomadas, né? Qual é o último encaminhamento, para onde esse programa tem caminhado recentemente, vem encaminhando. E isso é um ponto muito importante para a gente conseguir compreender qual é a dinâmica que ele se encontra atualmente, ou no momento da avaliação, claro. O segundo ponto é o problema central da avaliação. Como nós podemos definir esse problema? Esse também é um ponto muito importante, porque nós podemos ter uma ideia de quais são os pontos ou qual é o problema central da avaliação e que pode ser diferente de quem demandou a avaliação, assim como de quem faz parte, de quem ajuda a implementar, colabora, enfim, quem está envolvido diretamente ou indiretamente com o nosso objeto avaliado. Então, é importante a gente problematizar, não é? Definir qual é este problema central da avaliação. E, além desse problema central, nós podemos avançar para o ponto seguinte, que são as prováveis hipóteses de avaliação. E aqui já é um ponto um pouco mais delicado, porque quando nós construímos uma relação causal, quando nós construímos uma hipótese, essa hipótese ainda é extremamente provisória. Então, pode ser, né, que essa hipótese é quase que uma explicação, uma provável explicação da causa daqueles problemas que nós evidenciamos, construímos no ponto anterior. Então, pode ser que o avaliador e sua equipe prefira nem avançar com a construção das hipóteses, mas não colocá-las na proposta que será ali formalmente entregue para o demandante da avaliação. Mas é um ponto importante que ele, na sua proposta, digamos, no desenho que ele vai construir, ele já avance um pouquinho com as hipóteses, mesmo que ele prefira não explicitá-las neste momento. E o quarto ponto e último dessa dimensão mínima aí que nós estamos vendo são os valores da avaliação. Aí também é importante definir quais são as bases, sobre quais bases serão construídas essa trama de valores que nós tanto falamos, não? É importante que isso seja discutido, sobretudo com o demandante da avaliação, e que com ele seja definido quem pertence realmente, qual é o quadro de atores da avaliação, que não necessariamente é o mesmo quadro de atores do objeto de avaliação, seja no que diz respeito aos policy makers, ou seja, quem faz, né, quem implementa, seja quanto aos policy takers, que são aqueles que absorvem, que recebem os benefícios daquele instrumento, daquele objeto que está sendo avaliado. A terceira dimensão que nós vamos estudar enfrenta a organização da pesquisa, que é uma dimensão tão complexa quanto as outras. Observe o que a gente tem chamado de conteúdo mínimo. Bom, o primeiro ponto é o refinamento da lógica avaliatória. Ele não está necessariamente aqui dentro dessa dimensão, porque nós já falamos na outra dimensão, mas é preciso a gente imaginar que
A todo momento existe um espaço para que a lógica de avaliação seja refinada. E cada vez que a gente avança, que a gente aprofunda na construção do nosso desenho, a gente vai aproveitando também para rever a lógica avaliatória, ver a coerência e a pertinência do que nós estamos planejando já há algum tempinho. O segundo ponto desses 5 que eu vou falar aqui com vocês é a verificação dos recursos. Isso é uma coisa muito importante, porque além daqueles tradicionais recursos que nós podemos sempre imaginar, os recursos econômicos, né, os recursos de pessoal, os recursos materiais que poderemos, enfim, puxar e usar no nosso processo de avaliação, nós podemos pensar em outros recursos também, como, por exemplo, a organização, a estrutura organizacional do nosso objeto de avaliação, se ele é mais permeável, se ele é menos permeável, isso também vai facilitar ou dificultar ou trazer, no mínimo, algumas modificações para o nosso desenho. Além do mais, é preciso saber se a equipe de implementação, a equipe de formulação está disponível para ceder informações, dar informações e assim por diante. Então, além dos recursos tradicionais, podemos pensar também em outras formas de recursos, em recursos cognitivos, pessoais e, por que não, também recursos afetivos. O nosso terceiro ponto, ainda aqui nessa dimensão, é a gestão da avaliação, ou melhor, a gestão dos recursos da avaliação. E aí a gente vai desde o tradicional também, como a gestão do orçamento que temos dentro do tempo, dos prazos e assim por diante, mas também a gestão de outras relações, como, por exemplo, a relação entre a equipe de avaliação e quem demanda a avaliação, o demandante da avaliação. Como é que se dá isso, né? Como é que será gerido isso? É só um único membro da equipe que será responsável por isso ou será distribuído entre mais de um ator que participa do processo de avaliação? Então, é preciso também desenhar isso com cuidado. Um outro ponto são as pré-condições da avaliação, que é aquele acordo prévio que vai ser tomado com o demandante da avaliação e também com a equipe que implementa ou que formula o objeto avaliado, e que aqui eu sugiro que se coloque no mínimo 2 coisas: os usos desta avaliação, os possíveis usos, quais são as pré-condições para esses usos, e também quais são as condições de divulgação dos resultados da avaliação. Se você, por exemplo, avaliador, vai poder escrever um artigo sobre o seu trabalho, enfim, publicar em livro e assim por diante. Então, isso também é bastante interessante. E a gente cai agora no último ponto, que é a estrutura de aprendizagem, pressupondo que aí dentro estão todas as relações que nós podemos estabelecer de retroalimentação do processo, como é que isso pode acontecer, se nós vamos desenhar espaços durante o processo de construção da nossa avaliação, espaços de revisão, de reflexão e assim por diante, ou se vamos definir um dos membros da equipe de avaliação para retroalimentar ou mesmo para meta-avaliar, ou seja, avaliar a avaliação que nós estamos fazendo. A terceira dimensão diz respeito à construção do desenho da pesquisa de avaliação e metodologia. Para esta quarta dimensão, nós também vamos falar em conteúdo mínimo, naqueles famosos pontos mínimos que devem ser tocados. Nesse caso, são 4 pontos. O primeiro deles é a construção do desenho da pesquisa de avaliação e metodologia. Esse, naturalmente, é um ponto importantíssimo e o maior peso recai sobre a construção da metodologia, esperando que o avaliador não pegue uma metodologia qualquer do grande elenco disponível aí no mercado, mas que construa sua metodologia de acordo com as necessidades desta avaliação, dos objetivos, dos recursos, enfim, também da sua experiência, da experiência da sua equipe e de toda a relação e todo o contexto sociopolítico no qual acontece a avaliação. O segundo ponto trata da construção das técnicas a serem utilizadas pela pesquisa avaliatória. Aqui também eu utilizei a palavra construção e não especificação. Nós temos um elenco de técnicas muito grandes, mas como a necessidade de adaptação é tão grande, eu prefiro usar construção do que simplesmente pegar as técnicas assim de um rol já aí disponível. Então, este também é um ponto importante e ele deve naturalmente se relacionar com as escolhas metodológicas.
O terceiro ponto é a construção do sistema de valor a ser tomado como base do programa, da avaliação do programa. Esse sistema de valor deve definir, por exemplo, quais são as metas desejadas, quais são as metas possíveis, quais são os objetivos, qual é o grau de alcançabilidade de cada um desses objetivos. Muitos autores terminam chamando este ponto de marco zero da avaliação. E o último ponto é a definição dos papéis dos atores envolvidos no processo de avaliação. Lembrando, claro, que nem sempre o quadro de atores do objeto de avaliação coincide com o quadro de atores do processo de avaliação. Lembrando que, no mínimo, existe a diferença entre eles, que consiste justamente no avaliador e na sua equipe. A última dimensão que nós vamos agora conhecer é a definição dos usos da avaliação e da difusão dos seus resultados. Note que nós já falamos sobre isso em uma outra dimensão, mas ela é tão importante, vem tão frequentemente esquecida, que vale a pena resgatá-la e dar-lhe um status mesmo de dimensão. Então, dos 3 pontos que compõem essa dimensão, conteúdo mínimo sempre, claro, nós vamos falar sobre os possíveis usos da avaliação. Observe que é muito importante que se definam quais são os usos desta avaliação. Se serão usos políticos, uso simbólico, uso esclarecedor, um uso instrumental, ou seja, voltado para a melhoria, para o aperfeiçoamento do programa. Isso deve estar definido no desenho da avaliação e repito, muito importante. O segundo ponto é um consenso sobre quais são os critérios de publicação destes resultados e, sobretudo, quais são os públicos que receberão estes resultados, sejam eles de acordo com o que se deseja o demandante ou não, porque muitas vezes alguém solicita, uma organização solicita um projeto, uma avaliação, achando que vai encontrar excelentes resultados e termina não encontrando resultados tão bons e vice-versa. Então, é preciso definir antes o público e quais são os critérios de publicação dos resultados da avaliação. E o terceiro e último ponto se refere à autonomia da equipe de avaliação. É fundamental que isso seja discutida, delimitada, que as fronteiras estejam muito claras entre o demandante da avaliação e o avaliador. Até mesmo porque o avaliador e sua equipe pode até negar-se a aceitar, por exemplo, dados ou informações fornecidas pela equipe que implementa o seu objeto de avaliação ou pela equipe que formula este objeto de avaliação. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o universo, esse complexo universo da avaliação de políticas e programas sociais, sobretudo no que diz respeito à nossa aula de hoje, que tratou do desenho da avaliação e o desenho da pesquisa avaliatória. Eu gostaria só de lembrar para vocês, reforçar que a gente prefere usar a palavra desenho no lugar de planejamento para ressaltar uma certa dimensão sistêmica do desenho e não aquela ideia mais sequencial que era muito pertinente, não era muito forte com a ideia de planejamento. E, além do mais, a ideia de desenho reforça um outro ponto que é muito interessante, que é a ideia de projeto, de passado, de futuro, de lançamento. Ou seja, o que nós projetamos não é exatamente o que irá acontecer. Existe aí no meio diferentes conjecturas que podem aparecer, existe o acaso, mudanças podem ocorrer e por isso também é interessante que no seu desenho de avaliação você até inclua também alguns aspectos sobre possíveis e eventuais mudanças no percurso do desenho, no percurso de implementação ou de execução da sua própria avaliação, desta avaliação desejada. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que não fiquem por aqui. Comecem agora também a perceber, a buscar alguns projetos, alguns desenhos de avaliação, ou mesmo algumas propostas de avaliação. Lembrando que nem sempre a proposta de avaliação coincide com o desenho da avaliação. Não é tudo que nós revelamos para o nosso demandante, né? Existem alguns filtros e estes filtros dependem fundamentalmente de duas coisas: do contexto no qual a avaliação ocorre e também nos próprios filtros da experiência do avaliador, que prefere, enfim, deixar algumas coisas de fora, como, por exemplo, as hipóteses de avaliação. Então é isso e bons estudos!
E agora nós vamos às nossas dicas de estudo. São 3 dicas. A primeira delas é o livro Avaliações de Impacto dos Trabalhos de ONGs, Aprendendo a Valorizar Mudanças, de Chris Roche, publicado pela Cortez Editora. Nele, olhem com muita atenção o 3º capítulo, elaborando uma avaliação de impacto. A segunda dica também é um livro que se chama Projetos Sociais, Avaliação e Práticas, de Cláudio Contador, publicado pela editora Atlas. Olhe, neste caso, com muita atenção, o 1º capítulo, que se chama Planejamento, Projetos e Avaliação Social. A terceira dica é quase que um tutorial feito por uma companhia, por uma empresa, enfim, de consultoria em avaliação. E é bom que vocês comecem um pouco a entrar em contato também com este mundo. Se chama Como Planejar a Avaliação de um Projeto Social, o título deste tutorial. E para você encontrar esse tutorial, você acessa o site seumercado.com.br e dentro de Marketing Total, clique em Terceiro Setor. Lá você encontrará o que nós estamos aqui lhe aconselhando a dar uma olhada. Então é isso, bons estudos, boa leitura e nós nos vemos.